de hoje, os alunos vão compartilhar suas pesquisas a respeito dos grandes e das grandes fotógrafas da história. Essa é uma aula complementar à turma da tarde, né? A turma mista. Então, as duas turmas vão compartilhar o mesmo conteúdo, né? Entre si. Alguns dos fotógrafos que não foram pesquisados por nenhum aluno de nenhuma das turmas, nós, professoras, né? Eu e a Mari, também vamos compartilhar aqui com vocês algumas das pesquisas e também falar por que vocês têm que pesquisar a parte esses grandes fotógrafos, tá bom? Então, confiram como que foi a pesquisa de cada aluno. Olá, mulheres! Eu sou a Natália. Não pude estar aí com vocês hoje nesse encontro, então tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a Francesca Woodman. Nascida em 1958 em Denver, Colorado, ela cresceu num ambiente cercado de arte. Os pais dela eram artistas, o pai trabalhava com fotografia e pintura e a mãe era ceramista e escultora. Aos 13 anos ela ganhou a primeira câmera e foi a que ela utilizou quase sempre em seus trabalhos ao longo da sua carreira. Os trabalhos dela têm bastante influência do surrealismo. Ela morou durante algum tempo na Itália e foi lá onde ela teve contato com esse movimento artístico. As fotos dela retratam frequentemente figuras femininas expostas em ambientes de interior vazio. Em muitas delas, os corpos retratados se fundem ao ambiente. Ela enfrentava depressão e aos 22 anos, em 1981, ela comete suicídio. Ela produziu ao longo da sua carreira, cerca de 10 mil negativos, são 800 impressos e somente cerca de 120 foram expostos a público. Em 2011 foi lançado o documentário Os Woodmans, onde o diretor teve acesso irrestrito a fotos, aos diários e a filmes experimentais da Francesca, além de conter entrevistas com os pais e amigos próximos dela. Algo bem interessante que eu vi durante a pesquisa foi o frequente uso dela da longa exposição, onde as linhas borradas representariam uma forma de recusa de definição do corpo. Estou ansiosa para ver sobre os fotógrafos que vocês falarão lá no YouTube depois. Tá gravando? Pode falar do Sebastião? Pode. Bom, aí eu pesquisei sobre o Sebastião Salgado. Aí ele é um fotógrafo brasileiro muito, muito famoso. Já ganhou muitos prêmios no mundo inteiro, né? Ele é mineiro, mas ele morou boa parte da vida dele na França. E aí no que eu vi que eles falavam, a professora Maria falar alguma coisa, aí do que ele falava, do que falou muito das fotografias dele é que eu gostei muito é que ele fala sobre a realidade, só que ele fala muito sobre a pobreza, sobre a injustiça, sobre o trabalho escravo, ele fala muito do que ninguém quer ver, né? E as fotos dele, é que eu vi que ela é bem direta mesmo, e ela era, a maioria, na verdade, as fotos dele são preto e branco. Aí eu tentei fazer isso, até porque eu estava no momento, no final de semana, que era sobre isso, era isso que eu estava vivendo. Mas, por exemplo, uma dificuldade que eu tive, que eu não sei como ele faz isso, que, por exemplo, eu senti que se eu tirasse foto, incluindo as pessoas e a realidade crua como era, direta, como se eu estivesse invadindo, sabe? Eu não sabia se eu podia fazer aquilo, eu não me senti seguro o suficiente para mostrar diretamente aquela realidade. E ele coloca isso, né? E ele mostra bem o rosto das pessoas, ele é uma coisa tão direta, só que eu não, eu não sei como é que como um fotógrafo lida nisso com as outras pessoas, né? Porque você mostra a realidade das pessoas e muitas vezes nem elas não aceitam, né? E ele tem que mostrar isso, né, para os outros, né? Então, quando eu fui tentar fazer baseado no que ele faz, eu não tive segurança, não. Aí eu falei, vou tirar os que vocês colocaram, né, do subjetivo, porque dá a entender, mas eu sei que não era realmente o que tinha que ser, né? Acho que é isso.
Acho que a gente conversou um pouco, né, na aula, né, disso que você está falando, mas não é assim que tinha que ser igual a foto dele, né? Não é que você tinha que fazer igual, né? Eu acho que é só aquilo que a gente está falando, você ter claro o que você estava fazendo. Ah, eu queria uma foto direta? Se eu queria, não cheguei, Sim, né? eu queria, mas é difícil, né? É difícil, né? Eu também fico É, pensando, é difícil de mostrar dessa maneira. Eu acho assim que tem que ter assim essa preocupação, isso que você fala, né? Eu vou estar expondo, qual que é o limite? Acho que a gente precisa se perguntar esse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente nunca tem que expor a pessoa numa situação, sabe, degradante. Sei lá, a pessoa tá lá, um morador de rua no seu momento, e você chega lá, pá, tira uma foto. Sabe, eu acho isso, né, uma situação bem delicada. Então, se você vai fazer um trabalho, que você vai fotografar, sei lá, os trabalhadores, né, esse tipo de coisa, eu acho que você precisa chegar com muito cuidado e falar, eu posso fotografar? Eu vou estar aqui hoje com vocês, eu posso fotografar vocês? sim. Né? Tipo, não, eu acho que tem situações que são delicadas, assim, você chegar, né? É Pode falar. invasivo, né? Assim, como o trabalho do Sebastião Salgado também é um trabalho, assim, uma mega produção, né? Isso é importante também falar, né? Ele é, assim, é gigantesco. Então, entende-se que ele já pediu autorização para aquelas pessoas, ele já estabeleceu ali uma relação, então as pessoas sabem que ele está fazendo aquele trabalho ali, né? Que é um fotógrafo, então tem bastante isso também, né? Muitas vezes você vai fotografar, pensa nos trabalhos próximos que eu já fiz disso, né? Sei lá, quando eu fui fotografar uma mulher travesti, antes de fotografá-la, né? De dar a ideia de fotografá-la, eu conversei com ela, eu fui na casa dela, eu tomei um café da tarde com ela. E aí a gente começou a conversar sobre a série de fotos, assim. Então, muitas vezes, pode ser que tenha trabalho que você não consiga fazer isso, vai ser uma vez. Então, você já tem que estabelecer esse contato aí no dia que você for. Mas acho que é isso, conversar com as pessoas, né? E muitas vezes você tem que ter também autorização de uso de imagem, né? Então, você já leva um documento, as pessoas vão autorizar a imagem delas. Isso é importante também. Sim. E aí, na fotografia de rua é um pouco mais diferente, só que daí não é aquela coisa que você está Sim. expondo aquela pessoa, né? E dependendo do caso, né, se você acha que é uma situação delicada, então, maneiras de você expor diretamente, mas não expor o rosto. De repente, são as mãos da pessoa trabalhando, né? Sei lá, são os pés fincados na terra. Então, outras maneiras, você vai mostrar aquela realidade, de repente, do ângulo, a pessoa tá de costas, tá mostrando aquela realidade como um todo, Um mas não tá ângulo pegando, de cima, né? tá Um pegando o ângulo de rosto cima, você tá dela, né? Então, posicionado. eu acho interessante isso que você está falando do cuidado, e eu acho que é muito importante, assim, ter esse cuidado, né? E aí, N maneiras de fazer isso, seja perguntando, posso fotografar? Uhum. Ou escolhendo, de repente, esse ângulo que não exponha tanto o rosto. Uhum. Tá. Eu vou tentar ver esses. E na verdade, na hora eu pensei só no. Ai, acho que eu vou invadir, né? E aí eu falei, vou mudar a estratégia. Só que eu sei que eu perdi algumas imagens, que tem imagens que a gente bate o olho e na hora a gente fala, ficaria uma linda fotografia, sabe? Ficaria, mas às vezes também ou muda a alternativa, né? Ou faz outra maneira de foto, né? Outra forma de foto, né? É. E são, é Por isso, mais são os que você nossos... vá tirar outros, por mais que você vá tirar outros ângulos, muitas vezes é legal você conversar, estabelecer. Tá. Mais E o legal. Sebastião Salgado, né, gente? Sem comentários para o trabalho dele. É maravilhoso, né? Que E aí eu nome, vi né? Que também, nome que a gente. eu vi também que eles falaram muito que ele acompanhou muito os Médicos Sem Fronteiras. E aí, todos os lugares que eles iam, principalmente na África, foi um dos trabalhos que ele fez também, que falam que foi um dos melhores também, que contou essa realidade, né? Sim. Eu também achei bem interessante. Bem pesado, inclusive, É. né? Esse trabalho, essas coisas. Uma coisa que eu lembro que eu fiquei me questionando, assim, em relação a, tipo, aos limites mesmo, né, dessa fotografia. Então, eu fotografo uma situação super degradante e depois eu ganho dinheiro com aquilo, né? Enfim, foram questionamentos, né, que me vieram. E aí eu acho que tem uma importância de você pensar na história da pessoa, na história daquele fotógrafo e como ele atua, né? Então ele vai lá e fotografa aquela situação, ele ganha, eu estou falando especificamente agora dele, né? Ele ganha dinheiro com isso, mas o que ele faz com esse dinheiro? Ele faz ONGs, né? Ele ajuda ONGs, ele tem um trabalho dentro da Amazônia, né, de comprar pedaços de terra lá e replantar, né, para tentar salvar de alguma Preservação. maneira, né, de preservar e salvar. Então, assim,
às vezes a gente traz esses questionamentos e eu não conhecia tanto a fundo, né? Então é Sim. importante também a gente ver, tipo, às vezes a pessoa realmente ela tá ganhando dinheiro, mas o que ela faz com aquele dinheiro? Ela faz outras coisas com aquele dinheiro para beneficiar a população, né? Sim. E também era esse dinheiro muitas vezes que possibilitava que ele fosse para outros lugares, né? Fotografar outras comunidades, né? Enfim, Sim. só um pouco sobre esse aspecto. E é claro que a gente está falando aqui da grandiosidade do Sebastião Salgado, mas a gente também tem que pensar nisso, quando vai fazer esse tipo de trabalho, né? Como que a gente retorna para essas pessoas aí, porque estamos De utilizando alguma, as imagens delas, né? de alguma maneira é importante que se pense nisso, né? Como Sim, retornar para a sim. população. Embora eu Na já ques- ache que a obra dele seja muito importante, né? A obra em si já trata de coisas que eu acho importante, mas era um questionamento que eu fazia. Claro. Não lembro agora quais eram os outros projetos, mas ele tinha, além desse, acho que tinham mais duas outras causas que ele também ajuda. Só que eu não lembro agora, eram de doenças, alguma coisa relacionada a doença. Ele é bem presente mesmo nessas Engajado, questões né? políticas. É. Algo mais, Débora? Não, acho que é isso. Legal. Débora Rodrigues, quer começar a falar do seu? Da sua, né? Sim. Eu tenho uma apresentação e eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, tá? Ah, tá. Bom. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim! Então, esse é o início da apresentação. Eu vou ter que colocar foto por foto, porque não dá para compartilhar a apresentação de uma vez. Essa minha pesquisa é sobre a Dorothea Lange. Essas são algumas fotografias dela mesmo, tá? Esse rostinho aí é ela. Uhum. E Ô, Débora, você que agora, fez essa apresentação? eu que criei a apresentação. Eu fiz uma Ah, que pesquisa rápida aqui legal. e criei a Que apresentação para legal. vocês verem, acompanhar também. Muito bom, muito bom. Uhum. Não tá com. Ah, A- peraí. Agora eu vou iniciar com outro arquivo, tá? Calma aí. Tá Tá dando, tá dando. pequenininho. Essa é uma biografia bem básica, assim, dela, tá? Ela nasceu nos Estados Unidos, só que ela é de uma família imigrante alemã. Então, vocês já vão entender que no trabalho dela ela fala bastante também sobre imigração, porque apesar dela ter nascido nos Estados Unidos, ela sentia um pouco desse preconceito que tinha sobre os imigrantes. E aqui nesse início, eles falam mesmo que na infância ela foi vítima de paralisia infantil, e isso deixou ela manca de uma das pernas. E aí ela foi encorajada por um fotógrafo que já fazia fotografia, esse Arnold Gentler, ele fazia fotografia jornalística. Então o início dos trabalhos dela foram todos fotografia jornalística. Agora eu vou mostrar para vocês, esse foi um dos trabalhos mais importantes da carreira da Dorothea, que ele denunciava as condições de vida nas zonas rurais dos Estados Unidos. De uma forma inflexível e direta, documentava a pobreza amarga dos trabalhadores migrantes e das suas famílias. Uma das fotografias mais famosas do projeto FCA é a mãe migrante, que é essa fotografia ao lado. Essa imagem é extremamente concentrada e rigorosa, composta fez que Dorothea se tornasse um ícone da fotografia. Eu vou mostrar para vocês essa fotografia da mãe imigrante mais próxima. É essa foto. Vocês estão conseguindo ver? Sim. E por causa dessa foto, ela ficou conhecida também como a fotógrafa da depressão, porque ela retratou a depressão
dos Estados Unidos, que foi uma crise econômica que teve nos Estados Unidos na época que ela começou a fazer essas imagens. Para o país foi uma crise bastante desgastante. E aí ela ficou conhecida por esse nome, a fotógrafa da depressão. Tem essa apresentação também, cortar aqui embaixo. Essa fotografia é dela também. Aí, durante os últimos anos da sua vida, ela enfrentou diversos problemas de saúde, que ela já teve paralisia infantil quando criança, e devido a algumas condições que ela vive, ela nunca teve boas condições na infância, né, de vida, exatamente pela família dela não ser americana. Então, ela teve alguns problemas de saúde quando ela ficou mais velha, até que veio falecer. Mas hoje, mais depois de 5 décadas, a fotografia dela ela continua sendo muito importante, muito estudada, e teve bastante crítica social na época por causa dessa fotografia. Teve pessoas até que disse que isso não fazia parte de fotografia jornalística, mas as fotografias dela eram sempre apresentadas em um jornal americano. Aí essa fotografia também é da mesma época, da Grande Depressão Americana, e ela fez essa fotografia depois dos ataques a Pearl Harbor. E como eu já havia dito, isso denunciou bastante o preconceito que eles tinham com as pessoas. E aí eles começaram a mandar, por mais que a pessoa fosse oriental, mas ela tivesse nascido nos Estados Unidos, eles começaram a mandar para um campo de concentração. Começou a tirar todo mundo da cidade e mandar todo mundo para o campo de concentração. E informando que as pessoas tinham que ir embora dos Estados Unidos, só que elas não tinham para onde ir, porque elas nasceram nos Estados Unidos, mas elas tinham descendências orientais, então tinham que ir. E aí essas fotografias que ela fez foi confiscada pelo exército e por muitos anos ninguém nunca viu essas fotografias. Só que hoje elas estão no Arquivo Nacional do país e na Biblioteca de Bangkok, na Universidade da Califórnia. Hoje em dia eles compartilham essas imagens, mas na época foram confiscadas. E é só isso. Pronto. Muito legal. Muito bom, muito bom. Obrigada, Débora. Se você quiser Já. depois colocar lá no grupo a apresentação que você fez, acho que é legal também para as outras mulheres verem, né? Tá Se bom, eu quiser. mando. Tanto dela como do Sebastião se dialogam, né? Os dois fazem essa crítica social, né? Tem esse olhar para as diversas realidades. Ela é uma das pioneiras, né, da fotografia documental, então, assim, tem um trabalho bem importante. A Mary falou dos dois trabalhos, assim, e ela também trabalha muito com preto e branco, né? Sebastião Salgado também. Então, tem essas questões aí, e essas questões políticas, que para mim o trabalho dela é muito sensível. E muito. Nossa, muito. Ela para mim, ela ganha bastante nas sutilezas, assim, essa questão de passar sensações, para mim é muito forte, assim, a tristeza das pessoas, as imagens que ela tem sobre os trabalhadores, né? Então, assim, bem potente, assim, um trabalho que eu sou fãzaça. Aí eu acho Eu que, assim, também. diferente do Sebastião, né, que é um nome contemporâneo que as pessoas conhecem muito, ela não sei se você já tinha ouvido falar, e que é muito importante, como a Mari está falando, é uma das pioneiras, né, da fotografia documental. Sim. Então, é muito importante de se conhecer, embora não... E tem pouca visibilidade também, isso que ele está falando. Ela não chega, assim, de pessoas que conhecem. Isso acontece com mulheres, né, gente? Então, a gente fala isso durante o curso Sim, se também. conhece mais quem estuda fotografia, né? Mas o Sebastião Salgado qualquer pessoa conhece, né? Sim. Então, eu acho que o trabalho dela, ele tem pouca visibilidade porque por causa da época mesmo que ele ocorreu. Hoje em dia, o Sebastião Salgado, ele trabalha numa época que a gente tem muito mais, as pessoas elas têm muito mais conhecimento sobre, elas são mais abertas a esse tipo de situação. Na época que ela fez esses trabalhos, as pessoas não queriam ver isso. Todo mundo sabia que existia, mas assim, ninguém queria ver cena triste, né?
E essa sutileza tem mesmo no trabalho dela, que nem essa última fotografia que eu mostrei, a menina tá sorrindo, né? Numa situação que a família tá totalmente desabrigada e mesmo assim a criança tá sorrindo. É bem sensível, né? Eu acho o trabalho dela muito sensível. E isso que você falou da época, eu acho que tem muito a questão da época, sim, as pessoas não querem ver, mas também tem uma questão do machismo que não dá pra gente desconsiderar. Que Sim, é existem muito nomes presente na história da masculinos que fotografia. são muito mais fortes, assim, né? Bresson. Quem É. nunca ouviu falar em Henri Cartier-Bresson, E né? ó, É antigaço, né? antigo, né? Enfim. Eris, eu ia até falar para vocês sobre isso. Eu achei um documentário, hoje eu ia compartilhar no grupo, depois eu mando para vocês no WhatsApp. Estava falando mesmo sobre mulheres na fotografia. E aí tem alguns nomes contemporâneos de algumas mulheres que fazem fotografias hoje em dia. Aí depois eu mando para vocês o arquivo da matéria. Tem bastante fotógrafo Ai, que bem legal. legal. Manda Legal, sim, por favor. legal. Eu acho que dar essa aula de fotografia para mulheres, assim, potencializou muita coisa, inclusive, assim, as possibilidades de conhecer mulheres fotógrafas mesmo, assim, agora para mim vem antes, assim, sabe? Quando eu penso em fotógrafos para indicar para os alunos, eu penso automaticamente já vem as mulheres, né? Porque é isso, a gente tem que começar a mudar a história também, né? Por mais que seja aqui uma oficina, né? Franco da Rocha, enfim. É isso. Sim. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês o vídeo da Nath. Ah, tá. Pronto. Eu falei que, por mais que vocês não tenham ouvido muito bem, acho que dá para ver no vídeo que ela trabalha com longas exposições. Então, são essas imagens me remetem a coisas fantasmagóricas, assim, e as mulheres, né? E também a maneira, eu acho muito interessante a maneira como ela parece que o corpo faz uma junção do espaço, né? Então, nos espaços que os corpos estão. Então, acho um trabalho muito interessante. E sempre que eu vejo trabalhos dela, a história dela, me dá uma tristeza, gente. Porque morreu muito jovem, então, assim, é muito triste, assim. Porque imagina a potência, né? Eu já acho muito potente o trabalho dela, eu sou bem fã do trabalho dela, assim. Imagina a potência que teria se essa mulher tivesse continuado na carreira, né? Assim, com 22 anos, né? Não sei se deu para vocês ouvirem, mas com 22 anos ela se suicidou. Ela tinha depressão, então acho que é isso. Mas é um trabalho muito potente e muito... Era uma artista, né? Eu li uma matéria que falava que ela era uma artista inquieta, né? Então acho que essas são todas essas questões também. Que passa isso nas imagens dela, né? Passa sentimento, passa angústia, né? Uma aflição, assim. Acho que é legal complementar que ela tem um forte trabalho de autorretrato também, né? Ah, sim. Que essas que ela colocou, eu acho que são todos retratos de outras pessoas, né? Retratando outras mulheres, mas que tem esse forte trabalho de autorretrato e por ela sofrer, né, de depressão, eu acho que tinha muito isso de se expressar, né, enfim, através da fotografia dela, que era é muito potente e é muito incômodo de ver, né? Sempre a mulher tá num lugar incômodo, né? É angustiante, né? Angustiante. Mas é um trabalho bem interessante de conhecer mais, assim, caso vocês não conheçam, né? Ela cita um documentário que eu não conhecia e que eu vou procurar para assistir, que é o Os Woodmans. Não sei se vocês ouviram, e que aí fala da história dela e tudo, da obra, né? Acho que é uma coisa interessante para buscar depois também, né? Sim. Não, nunca tinha ouvido falar nela, não conhecia. Da Francesca? A gente colocou assim, nessas pessoas que a gente citou, a gente tem várias discrepâncias, né? Tem pessoa que é muito conhecida, que nem, sei lá, Annie Leibovitz, que a pessoa ouve o sobrenome e já lembra de alguma coisa, né? E também fotógrafos que a gente acha importante que também não são tão conhecidos assim. Isso que é importante para ter de Da referência. Francesca, eu tinha citado ela numa aula sobre tipo de fotografia. Eu lembro que eu citei ela em autorretrato até. Uhum. Mas Eu acho que eu falei um pouco mais dela também no autorretrato. Citei,
Não falei dela porque ela já é bem conhecida nessa área, mas e também porque você tinha falado, mas mas é importante É bem importante conhecer conhecer. mais. A gente tinha dado alguns nomes, né? E nem todos os nomes dos fotógrafos foram escolhidos, né? Aí teve a turma da tarde que escolheu alguns, vocês escolheram outros e alguns sobraram. E a gente achou importante de falar desses fotógrafos, né? Alguns deles a gente já mencionou em aulas anteriores, né? Como é o caso do Man Ray, né? Que é o primeiro fotógrafo que eu queria comentar. Que a Mari até citou ele na fotografia surrealista, né? Que é um dos pioneiros aí da fotografia surrealista, né? E aí a gente estava falando de comentar com vocês porque que a gente achava que era importante vocês pesquisarem, né, essas pessoas, assim. Então, o Man Ray, antes dele ser fotógrafo, ele era pintor, né? E é um cara, assim, como a Mari usou esse termo, achei um termo interessante de falar, ele era um cara muito inquieto, né? Muito pesquisador, né? Então, ele era pintor e aí ele começou a buscar outras formas de fazer arte. Na época, ele era na época da arte moderna, né? Então, ele encontra na fotografia uma forma mais moderna, né, de fazer arte. E aí ele fala assim que ele pinta o que ele sonha, né, coisas que não existem, coisas que ele cria, imagina, e fotografa coisas que existem. Então, o que não existe ele pinta, né? Só que mesmo dentro da realidade, né, dessa fotografia, ele coloca também as pessoas e os objetos também em situações não tão cotidianas assim, embora ele esteja falando que ele fotografa o que existe, ele fotografa o que existe, mas dentro de uma outra realidade, né? Então, ele explora muito a fotografia e ele cria outras dimensões, né, para a fotografia através das técnicas dele, né, que é da solarização. A Maria até falou um pouco dessas técnicas, né, na aula de fotografia surrealista, que é quando Tem uma ele... técnica, inclusive, só para complementar, que chamava reiografia, que veio dele. vou falar também. E aí, Desculpa. não imagino. E aí a solarização é quando ele expõe a fotografia mais de uma vez, né? Então você tinha um tempo de exposição para você revelar, né, aquela imagem, aí ele expunha mais de uma vez. Então ela ficava, como que eu posso dizer, super exposta, né? Então ela criava uma aura assim, né, de iluminação. Isso foi uma técnica que ele criou, né? E aí a raiografia, né, raiografia, como a Mari estava falando, é uma técnica que é fotografia, mas é uma fotografia que não utiliza câmera. Já é criada no laboratório. Então ele usava o papel fotográfico, né, e expunha o objeto direto no papel fotográfico. Então ele fotossensibilizava aquele papel, né, colocava o objeto, utilizava a iluminação e criava a imagem ali direto no laboratório. É a raiografia, né, pelo nome dele. Então era um cara que explorava demais, né, que pesquisava muito. Então é um fotógrafo muito importante, um artista muito importante, né, para se conhecer. E aí eu separei aqui um vídeo de uma exposição. Vocês estão vendo? Sim. Vou colocar do começo. Agora sim. As lágrimas também são marcantes na obra de Menuet. As gotas são, na verdade, feitas de vidro, e na mostra há duas delas, ampliadas a partir do mesmo negativo.
to make the main images with her. Fundamental na Victoria Ray foi Marcel Duchamp, que inclusive o incentivou a sair dos Estados Unidos e ir para Paris. Duchamp has also attention and all the court ever worked so that some works together. In this exhibition we understand that so if nature from portraits and the portraits, we also have a scenic face which is totally clear, let's say, and also the portrait, also in fashion and also the and in the past, you know, so yes, minha fotógrafa faz superposições soladinhas. Sem saber, estava inventando para E aí, como vocês puderam ver também, além de fotógrafo, pintor, ele também fazia obras. Ai, começou a tocar alguma coisa aqui. Começou um outro vídeo. Ele fazia obras, né? Fazia instalações também, foi cineasta, então é um cara que estava criando o tempo inteiro, né? Pesquisando muito. E ele é essencial, assim, para se conhecer, né? Acho que vocês já conheciam, porque é isso, a gente estava falando dele já em outras aulas, mas é importante se aprofundar. E aí, tem um material complementar que também vou enviar. Não sei se a Mari quer complementar alguma coisa. Eu acho ele ótimo, mas tem uma questão que eu esqueci agora, estava procurando o nome dela. De uma mulher que, Meira, dei na oficina Lee da Miller. Lee Miller, eu não consigo mais falar no Murray e não pensar na Lee Miller, que é uma mulher que trabalhou com ele e teve um super apagamento, alguns processos que ele desenvolveu. Até hoje tem-se até alguns que eram dela e ele usou como se fosse... que se questionam, né? Acham que pode ter sido ela. Questiona. Acredita-se bastante de que ela sofreu apagamento. Então, assim, para mim, por muito tempo eu conheci Murray sem conhecê-la. Então, agora eu não consigo mais falar em Murray sem lembrar dessa mulher, né? E que eu coloquei, inclusive, o trabalho dela no material de fotografia surrealista também. Acho que os dois, para mim, estão bem próximos, assim. Mas é óbvio que eu não estou desconsiderando o trabalho dele, estou só comentando aqui que é importante também, assim, falar dela, e a gente está numa oficina que discute essas questões, né? Então, acho que é legal. Sim. Mas acho um trabalho incrível, assim, né? Cita Duchamp até no vídeo, né? Da influência dele, dessas inovações que ele traz. Duchamp também é um cara muito, muito importante também. E aí dentro da fotografia dele também ele vai por diversos lugares, assim, né? Da fotografia de moda, da fotografia de retrato, fotografia de natureza morta. Então ele vai por muitas linguagens, assim, é muito potente, né? Esse trabalho dele. Muito incrível, né? Aí outra pessoa que eu gostaria de compartilhar é a Lorenza Botner. Não sei nem se esse é o nome correto de se falar. Essa fotógrafa, ela não é tão conhecida assim, mas a gente achou que era importante de trazê-la por conta da importância do trabalho dela, assim, né? Que a gente julga muito importante, assim. É uma fotógrafa que também atuou como pintora, como performer, e aí ela traz na obra dela
muito a discussão sobre gênero e sobre corpos dissidentes, né? É uma pessoa de gênero fluido, né? Então, nas obras dela, você vê ela e lê, às vezes, como homem, às vezes, como mulher, enfim, tem esse não binarismo, né, na obra dela e na vida dela, né? E também do corpo dissidente. Ela, com 8 anos, se eu não me engano, ela perde os braços. Falava no texto assim que ela era brincava muito na rua, e em um determinado dia ela sobe num poste de alta tensão e toma um choque. E aí, a partir disso, ela tem que amputar os braços, né? E aí, ela era do Chile, foi morar em outro país para poder se tratar, só que ela nunca aceita ser tratada como uma pessoa deficiente, assim, né? Ela não se vê nesse lugar, né, de deficiente. Então, ela não aceita colocar prótese. Ela entende que esse é o novo corpo dela, né? E que ela vai lidar com ele. E aí ela começa a estudar arte, né? E aí ela começa a produzir as suas obras que falam, obviamente, também sobre essa realidade de uma pessoa não binária e de uma pessoa com um corpo dissidente, né? Então a gente julgou que era muito importante que vocês a conhecessem por conta da obra dela. Aí eu vou compartilhar aqui também. Na verdade é um site, né, que a gente vai ver algumas das obras dela. Espera aí, rapidinho. Vou abrir aqui. E a gente acha importante, quando você está abrindo a e-mail, eu vou falar. Tá. A gente acha importante também descentralizar um pouco também, né? Essas referências aí são bastante referências da França, né? Que é onde a fotografia começou, da Europa. Então, além de tirar, de não só trazer as referências, né? Desses locais que são hegemônicos, a gente também acha que é importante também trazermos esses outros recortes, né? Por exemplo, sair da questão de cisgeneridade, né? Levar essa questão das pessoas não binárias, das outras identidades também de gênero, porque acho que as coisas se misturam, né? E a gente não pode não fazer esse recorte dentro de um curso como esse, por exemplo. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Eu vou descer, são imagens, tá? Tem texto também, mas acho que é mais para mostrar as imagens mesmo. Nossa, é incrível demais, gente. Muito bom. Muito bom. E aí ela trabalha com autorretrato, né, na fotografia. Uhum. Lembra aquela obra do Man Ray, né? É. Menos recortada. Uhum. E aí pintava também. Nossa. E aí depois, se vocês quiserem ver esses vídeos, eu vou mandar o link no grupo também. Só porque a gente já está acabando mais ou menos o tempo. Que matéria incrível essa também, né? Muito boa. Deixa eu abrir aqui. Não sei se a Mari quer comentar alguma coisa sobre, ou se passo já para o próximo. Acho que a gente está um pouco sem tempo, acho que eu falei bastante. Tá. Mas aí eu sugeri de olhar esse conteúdo aí, que eu achei bem completo. Uhum. Assim como vocês também, eu
Na verdade, a gente estava discutindo quais fotógrafos seriam, e eu falei para mim, vamos pensar em algo que sai da cisgeneridade. Eu não conhecia também o trabalho dessa pessoa, então... Eu conheci num curso que falava sobre retrato de corpos dissidentes, era uma coisa bastante específica, assim, né? E acho que a gente acha que é importante, né? Abranger mais. Uhum. Aí, a outra artista que a gente escolheu também é a Cláudia Andujá, que também foi citada já em materiais anteriores das nossas aulas, né? Muitas vezes. A Várias gente vezes. ama o trabalho dela, porque é uma mulher muito importante, né? Dentro da fotografia contemporânea, né? E é uma mulher que tem um trabalho ativo, né? Ela é uma ativista para além de fotógrafa, né? Ela começa como fotojornalista e aí ela vai para a fotografia documental, ela vai aparentemente por acaso fazer uma matéria, ela vai mandada, né, para fazer uma matéria na Amazônia e quando chega lá ela fala: "Meu Deus, eu preciso trabalhar aqui, né? Eu preciso retratar isso". E aí ela conhece o povo Yanomami. E aí ela pega e sai do trabalho dela, né, que ela trabalhava para um jornal, e aí ela sai, consegue uma bolsa para estudar lá. E aí, a partir daí, ela fica lá estudando os povos Yanomamis, e acho que é nos anos 70 isso, e aí ela fica fazendo isso da vida dela, estudar os povos Yanomamis, né? E aí é quando ela começa a ser uma ativista também da causa indígena, né? Para demarcação de terra, enfim, para além do trabalho artístico, né? Mas o trabalho artístico dela também é muito potente, né? Ela retrata tanto os rituais, o dia a dia da comunidade e também faz essa crítica, né, ao como essas comunidades são violentadas, né? E são usurpadas, enfim, tem todo esse trabalho. E eu acho que na estética eu também gosto muito do trabalho dela. Também quando eu vi uma exposição dela eu fiquei assim muito encantada, que ela também tem um olhar bastante artístico, assim, né? Ela utiliza filtros, usa dois negativos, usava, né, na época, dois negativos sobrepostos também, então ela faz muito um trabalho experimental também em alguns momentos da fotografia dela, e eu gosto bastante também desse resultado visual, né, dela. Então, ela transita aí pelo fotojornalismo, a fotografia documental e também a fotografia artística, né? Para mim é uma grande inspiração. Para mim também. Espera aí que eu estou abrindo aqui. E essa questão também dela ter trabalhado, né, boa parte da sua carreira junto com esse povo Yanomami e percebendo a visibilidade que era necessária, né, que ela conseguiria como fotógrafa para defender mesmo a preservação desse povo. Eu acho muito importante, um trabalho muito necessário. Como a gente sempre fala, né, a fotografia também é uma potente ferramenta de transformação social. Vou abrir aqui rapidinho. Tem 2 vídeos, eu só vou mostrar um, que é também um passeio por uma exposição. Sim.
É isso. Se a Mari quer complementar. Cortou sua fala. Minha câmera tá meio ruim, gente. Daqui a pouco ela cai, talvez, fique só no áudio. Acho que é isso. Acho que você falou, tô bem contemplada. Tá. Tô fechando aqui um outro que abriu. E aí o último que eu Acabou queria... os seus, Miguel? Não, tem só mais um. Que é o Oliveri Toscani. Ele é um fotógrafo publicitário, né? E ele nasceu na Itália. Mas, assim, ele tem um forte trabalho crítico, embora é engraçado, né? Assim, a gente às vezes pensa que a fotografia publicitária é uma fotografia só comercial, né? E aí ele tinha um olhar bem diferente para isso, embora, claro, é comercial, mas ele trazia uma crítica muito forte dentro do trabalho dele, né? De coisas assim, desde questões de raça, de questões de gênero, de questões sociais. Ele tratou, na época que a AIDS, né, surgiu, assim, deu aquele boom da AIDS, ele tratou desses temas dentro da publicidade, coisas que a publicidade muitas vezes não queria tratar, né? Quem quer associar a sua marca a isso? E aí ele ficou por 17 anos dentro de uma marca, né? Então ele conseguiu construir, né, lá dentro essa proposta, né, de uma fotografia publicitária, mas que tratasse desses temas sociais, assim. E uma foto muito famosa dele, e que muitas vezes, se você olha, você fala assim, nossa, isso é publicidade, assim, mas ele tinha um outro pensamento, né? É uma foto que era uma pessoa no leito de morte, ele tinha AIDS, né? Essa era uma foto, mas publicitária. Mas ele estava tratando daquele momento que vivia a sociedade, então ele entendia também a publicidade e a moda nesse lugar também, né? De cultura, né? De entender a cultura. E conversar e dialogar com a sua época, né? Aí, e o trabalho dele também é bem polêmico, assim, né? Por conta dessas coisas todas que ele tratava. Eu vou abrir aqui. Vocês estão vendo? Sim. Essa para mim é muito potente, essa imagem. Nossa, demais. Nossa. Hum. Essa imagem que eu tinha comentado. Nossa. Pesadíssimo. Pesado, né? Nossa, também. Sim. Hum. 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 Acabou. Muito bom. É isso. O trabalho desse cara coloca aí a publicidade nesse lugar que eu acho muito interessante, né? Que geralmente a gente tem uma crítica, né? A fotografia publicitária, por entender que a fotografia comercial e tal. E aí esse cara consegue aliar, né? As duas coisas, assim. Incrível. É isso. E aí depois eu mando o material para vocês no grupo. Material todo com os vídeos e os textos. Mari, quer
compartilhar as suas? Quero sim. Dá para ver, gente? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Esse aqui é o trabalho do Pierre Verger. Ele é um francês, mas que ele viveu boa parte da vida dele no Brasil. Ele é fotógrafo, etnólogo e antropólogo. Então ele faz um trabalho de fotografar aí o Nordeste do Brasil e todas os povos, né, principalmente do Nordeste do Brasil. Então ele tem um trabalho muito forte na Bahia, ele é muito conhecido inclusive nessa região. Ele tinha a ideia das fotografias dele era retratar a história, os costumes e principalmente as religiões, né, os povos iorubás. Ele trabalhava bastante na linha de pesquisa dele na questão da África e da Bahia. Então ele fazia essa... Ele comparava os trabalhos, ele atuava bastante também, fotografava na África também bastante, e aqui no Brasil. Então ele tem um trabalho muito importante, né? Por ele ser antropólogo, ele pesquisava muito. Então, nos últimos anos de vida dele, ele se preocupou muito em disponibilizar as pesquisas de fotografia e as pesquisas também de texto que ele fazia sobre as regiões que ele fotografava. Então, é um trabalho muito potente, muito importante. Inclusive, tem um site, né, que tem uma fundação, a Fundação PRVG, que tem bastante exposições que ele já realizou. Então, é um trabalho que eu acho que é muito potente de vocês conhecerem, principalmente porque ele falava desses povos que não são tão falados, né? Que é o povo preto, né? Que são essas religiões afrodescendentes. Acho que é um trabalho muito importante. E aqui eu trouxe também, acho que eu vou falar um pouco mais rápido do que a Meire, porque por conta do nosso tempo também. Eu trouxe a Diane Arbus, uma fotógrafa muito, muito interessante. Então, ela ficou bem conhecida por fotografar pessoas comuns, né? E incomuns também, né? Então, ela registrava bastante cotidiano de pessoas. Acho que tem bastante ligação com o que a gente estava falando de corpos dissidentes, né? De figuras que não estão na norma, que saem dessa norma aí que a Meire falou um pouco também, de um trabalho. E aí, aqui, essa matéria eu achei bem interessante, fala bastante sobre a vida dela e mostra alguns trabalhos, né? Eu vou passando aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Tá. Sim, Mari. Sim. Então, ela registrava aí essas diversas identidades. São fotografias que também são inquietantes, né? Estão num campo aí do estranho, né? Desses corpos, né? Que não são bem vistos pela sociedade. Opa. E aí é isso, ela não teve trabalho tão conhecido assim, mas ela afirmava, né, que tudo que vemos esconde alguma coisa. Sempre queremos ver o que se oculta por trás daquilo que vemos. Então, é isso, é a imagem, né, além da imagem por si, né? É isso, eu acho o trabalho dela muito importante para a gente conhecer também. Ah, e uma coisa também que eu ia falar, porque colocando aqui sobre ela no arquivo, que eu lembrei, né? Eu lembrei da Francesca Ullmann dela. As duas tinham depressão
E ela também, a Diana também se suicidou. Então, é aí uma questão triste, né, que a gente vê nessas duas artistas. E aí eu trouxe uma fotógrafa de Londrina, inclusive tem uma entrevista que eu vou mandar no grupo para vocês dela, que é a Fernanda Magalhães. Eu descobri o trabalho dela eu fiz uma oficina sobre arte gordo e sobre corpos, né, corpos gordos, né, e uma oficina voltada para mulheres artistas que investigam isso. E aí eu fiquei bem apaixonada no trabalho aí da Fernanda, tem bastante material dela na internet. Ela também trabalha com performance e com fotografia, assim. Tem uma performance dela que chama Graça Crua, que é muito boa também, que ela fez no Sesc, que ela inquieta bastante o público sobre o corpo gordo dela no espaço. E aí aqui no arquivo eu coloquei aqui um pouco dela falando sobre o próprio trabalho, né? Que ela pensa nas questões contemporâneas e também na produção de trabalhos que pensem nas mulheres gordas, justamente por pensar nas diversidades das mulheres. Então ela trabalha esteticamente, ela trabalha bastante com o autorretrato e com colagens, né? Dá para ver nessas duas imagens aqui, com colagem, com interferência de rabisco nas imagens, aqui é uma outra imagem dela. E ela vai misturando aí esses elementos artísticos. O trabalho dela também é muito importante. Vou colocar aqui também para vocês. E aí, para fechar, uma artista visual, né, uma fotógrafa ativista, que é sul-africana, ela tem um trabalho muito importante. Eu coloquei o trabalho dela dentro do material de fotografia de autorretrato. Essas duas imagens que eu coloquei aqui no documento são duas imagens de autorretrato dela. Ela tem um trabalho muito importante em vários âmbitos, né? Então, ela tem um trabalho, por exemplo, que ela registrou a comunidade LGBTQI, né? E aí, esse trabalho aqui dela, ela registrou esse que eu vou mostrar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Esse aqui esse é de mulheres pretas lésbicas. E é isso, ela também tem um trabalho, né, sobre questão trans, então ela é bem potente, assim, é um trabalho bem potente. É uma artista que eu conheci também, uma fotógrafa que eu conheci no curso, fazendo pesquisa para preparar a aula para vocês, e fiquei muito encantada e muito tocada com o trabalho dela, principalmente porque ela atua aí com frentes, né? Ela, por exemplo, tem até aqui no arquivo que eu falo, né, que ela fotografou funerais de mulheres que foram mortas em estupros corretivos, né? Então, é um trabalho muito forte. Ela tem uma pesquisa política muito forte também para dar visibilidade e que são imagens e é um material artístico que vai contra os crimes e discursos de ódio. Então, acho que é isso, é uma outra referência. Sai da Europa, né? Vamos lá para a África do Sul e conhecer essa artista aqui também. É uma ativista tão importante assim para os direitos das pessoas negras e LGBT. Acho que é isso, gente. A Marli falou que não conseguiu, né? Ficar por conta da bateria. Uhum. Na minha casa já tá ficando barulhento de novo. Mas é isso, gente. Acho que a gente trouxe bastante referência para que a gente achou importante também compartilhar essas referências, além de mandar lá, porque às vezes algumas coisas passam, então é importante compartilhar com vocês. Também muitas coisas que a gente vai descobrindo, preparando as aulas e durante o curso. É ótimo. Ainda mais pra gente que não tem como... Tem as referências, ajuda a poder montar, né, a nossa identidade, né? Acho que a Débora falou isso, né?
de quanto mais a gente souber de maneiras de fotografar, de que pessoas já fizeram isso, amplia, né, a nossa maneira de ver, né, a fotografia também, né? Isso é muito bom. Sim, e acho que é importante, por exemplo, a gente citou aqui algumas pessoas, a gente vai mandar para vocês um pouco da história delas, mas é importante que, caso vocês olhem algum desses artistas e falem assim, nossa, esse trabalho é muito legal, vou pesquisar mais, né? Para além do que a gente traz, que vocês também pesquisem outras coisas, porque, enfim, é muito material dessas pessoas, né? Tem muitos outros fotógrafos, então vocês sempre tentarem buscar fora da aula também, né? Acho que amplia ainda mais, né? Boa noite. Tchau. Boa Isso aí, noite. Beijão. tchau, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada a Tchau. vocês Tchau, também pela Débora. pesquisa. Débora, tchau. Tchau.